Boa noite. Mais uma vez aqui para a gente conversar sobre a educação de nossas crianças. Hoje escolhi um tema que todo jogo tem o seu ritmo e então estamos trabalhando de qualquer forma o ritmo musical. O jogo, que significa, vem do latim, jocu, e significa gracejo. No sentido etimológico, é divertimento, passatempo, brincadeira sujeito à regra, astúcia, ardil, manobra, imitação da própria vida. O jogo é tão antigo quanto o homem, então faz parte da sua essência. Na infância, os jogos facilitam o desenvolvimento da força, resistência física, coordenação motora, socialização, desenvolvimento intelectual pelo desenvolvimento da atenção, da disciplina, da imaginação, que é o faz de conta, sendo a base da educação da criança uma necessidade fundamental. Ainda trabalha com valores como honestidade, superação, persistência, justiça, obediência, amor, amizade. O desenvolvimento mental antes dos 6 anos pode ser muito estimulado pelos jogos rítmicos. E aprende muito mais rapidamente quando brinca. Então, já segundo Piaget, nós sabemos há muito tempo que aprender brincando é muito mais prazeroso e proveitoso. Então, o grande chance do professor é conseguir passar todo o conteúdo disciplinar através de brincadeiras, de músicas e de histórias. O professor que consegue fazer isso, consegue que a criança aprenda muito mais rápido e, de uma vez por todas, que passe para a sua memória de longa duração. Uma das coisas que tem pedido, o pessoal tem pedido, é a interdisciplinaridade. Isso, a interdisciplinaridade pode ser feita através de qualquer coisa, desde uma batatinha quando nasce, até um jogo, até uma história, qualquer coisa que você pegue te proporciona a interdisciplinaridade. Por exemplo, eu peguei aqui aquela musiquinha. Ai, minha gatinha parda, que em janeiro me fugiu. Quem roubou minha gatinha? Você sabe, você sabe, você sabe, você viu. Então, aí, vamos separar as frases, separar as palavras. Ai. Ai, de quê? De dor. Ai, errei. Então, tipo, desculpa. Um ai de, ai, desculpa, eu errei. Ou, ai, machuquei. As várias formas de se usar esta palavra. Minha gatinha, minha, é propriedade. O que é meu e o que é seu são coisas diferentes. Então, nós podemos trabalhar aí a propriedade. Não mexa no que é meu sem pedir licença. Eu não mexo no que é seu sem pedir licença. O que é considerado meu e o que é seu. Minha gatinha. Gatinha é um animalzinho feminino e no diminutivo. Gatinha, gato, gatona. Gatinha, gatinho. Gata, gato. Então, nós podemos trabalhar aí diminutivo, o animal que mama, tem pelos, mia, e podemos trabalhar o masculino e o feminino. Então, veja, nós estamos na terceira
palavra de uma quadrinha. Minha gatinha parda. Agora eu dei um tom para ela, uma cor para ela. Ela não ficou só minha gatinha, ficou minha gatinha parda. Poderia ser, então, estou trabalhando cores. O que é pardo? Podia ser minha gatinha preta, minha gatinha branca, minha gatinha marrom, minha gatinha cinza. Então, veja quanta coisa nós trabalhamos numa frase. Que em janeiro, que é janeiro? Um mês. Conhecemos os meses? Que meses nós conhecemos? Ah, tem o mês do Natal. Ah, tem o mês do Dia das Mães. Ah, tem o mês do Carnaval. Tem o mês das férias. Então, podemos trabalhar os meses. Me fugiu. Ela fugiu de mim. Fugiu. Escapou. Saiu. Não está mais sendo achada. Então, quem roubou? O que é roubar? É tirar ou pegar sem pedir licença, sem avisar. Eu pego e levo embora. Eu estou roubando. Então, explique o sentido do quem roubou. Eu estou perguntando, não estou acusando. Estou perguntando. Quem roubou a minha propriedade, a minha gatinha no diminutivo? Você sabe? Você sabe quem roubou? Eu não estou perguntando se você roubou. Eu estou perguntando se você sabe quem pegou a minha gatinha. Você viu? Você viu alguém levando? Então, desta forma, nós podemos trabalhar serra, serra, serrador. Da mesma forma, o que é uma serra? A serra é um instrumento dentado, serrilhado, que vai serrar madeira, serrar metal. Então, mostre a figura da serra, como ela funciona, do que ela é feita. Ela é feita de metal e o cabo pode ser de metal, pode ser de madeira. Então, já estamos trabalhando metais, materiais e uma serra, que é um instrumento de trabalho. Serra, serra. Serrador. Quem é o serrador? Serrador é quem está usando a serra. Assim você vai dando cada palavra o seu real significado e aplicação. Assim você vai estar andando, você vai estar tecendo fios por todas as disciplinas que você precisa trabalhar. Então, nós podemos trabalhar de formas totalmente diferentes quando a gente analisa e se dispõe a explicar. Por último, você vai trabalhar a frase. Ai, minha gatinha parda. Acabou. Respira. Que em janeiro me fugiu. Respira. Então, vai trabalhar o tamanho de cada frase. Extremamente importante para a leitura, a hora que eles estiverem lendo. Então, respirar entre uma frase e outra. Entende que aquilo terminou. Entender o significado do que acabou de ler. Nós temos aí as pesquisas que mostram que 7 entre 10 adultos não entendem o que acabou de ler. Por quê? Porque esse exercício de entendimento do texto, de acabou a frase, veja esta frase, o que quis dizer, frase por frase, antes de analisar o texto todo. Isso nós começamos a fazer na educação infantil, para que quando eles cheguem ao 6º ano, ao 5º ano, eles estejam com uma leitura fluente, com entendimento daquilo que leu. Não basta ler, tem que entender. Por isso a gente analisa cada palavra e depois a frase. Aí, por último, se analisou a fraseologia, você vai repartir a música em pedacinhos iguais, que chamam pulso. Ai, minha gatinha parda, que em janeiro
E com a repetitividade, ele examinou cada palavra, entendeu o que significa cada palavra, entendeu o tamanho da frase, o que ela queria dizer, analisou o texto inteirinho, cantou, palmeou, respirou, repetiu, evidentemente está ao caminho da memória de longa duração. E você, mãe, pai, vó, tia, professora, trabalhou várias disciplinas num simples texto que você cantou e ritmou com as suas crianças. Mas, terminando, eu sempre ligo todos esses itens com a feitura, o 3D, o transformar a imaginação em coisa concreta. Então, eu dou... Você pode mostrar a figurinha do gato, Cássio, para mim? A gente tem... Eu separei uma figurinha do gato, onde eu dou para eles 6 palitos de picolé para formarem um gatinho com esses palitos de picolé. Então, imagine como é a gatinha parda. Imagine e vai dando cor para ela no tom que é pardo. Ponha as características da sua gatinha nos palitos de picolé. E terminamos, então, com o trabalho manual, que é extremamente importante quando utilizado em conjunto com todos os itens explicados e entendidos. Só fazer o gatinho é uma atividade de recreação, é uma atividade de artes, é uma atividade... Agora, quando o gatinho está ligado ao texto que foi trabalhado, ele adquire outra dimensão. É o gatinho que estava na cabeça da criança que acabou de cantar e entender a música. Esse gatinho já tem um efeito afetivo nele, porque era o gatinho dele, fugiu. Era a gatinha parda, pequenininha, e ele está preocupado. Então ele vai colocar na mão a feitura do que ele está imaginando, o que é extremamente importante, transformar em concreto o que era apenas uma ideia. Muito bem, fiz isso e agora nós vamos continuar com o jogo. O cérebro tem a janela da oportunidade, que é, cada janela é o tempo que o cérebro abre para novos aprendizados. Então, cada região do cérebro tem uma janela, tem um tempo. Não adianta, por exemplo, eu falar para ele ser um concertista aos 2 anos de idade. Não dá. Mas aprender música nessa idade, para ser um concertista jovem, sim. Então, a janela, por exemplo, para a visão, vai do nascimento aos 2 anos. Para a linguagem, já vai dos 2 aos 10. Isso significa que ela não vai balbuciar, falar alguma coisa antes? Claro que vai. Mas o boom do vocabulário, do entendimento das palavras, da aplicação, vai dos 2 aos 10. A audição, já na 20ª semana, aliás, desde a 16ª semana de gestação, então, quando a criança ainda está no útero, ele já ouve. Mas os primeiros 2 anos, que são os mais importantes para o desenvolvimento completo da audição. A coordenação motora, na 15ª semana, ele já sem movimento. Mas o grande desenvolvimento é dos 2 aos 4. Agora, cada janela que tem um tempo determinado, se não usado, ela fecha. Isso significa que ele nunca mais vai fazer? Claro que ele vai fazer. Só que não vai fazer com a mesma fluidez, da mesma forma que ele faria se tivesse aproveitado a época que o cérebro estava como uma esponja, esperando esse aprendizado para se inteirar, para internalizar. Então, é muito importante a repetição, porque característica básica do desenvolvimento cerebral é a repetição.
que vai se manter por toda a vida. A repetição não é do 1, do 2, do 3, do 4. Para a gente aprender uma coisa, a gente precisa repetir e repetir e repetir. Esta é a regra, sempre com exceções. Bom, quais os tipos de jogos? Sensoriais são os primeiros. Então, sensorial, sentidos, depende dos sentidos. Eu amo trabalhar com saquinho de padaria, saquinho de pão, pardo, de papel, baratinho. Eu trabalho todos os sentidos quase com ele. Então, por exemplo, eu coloco algumas coisas dentro dele e peço para as crianças colocarem a mão e sentir com a mão o que é que tem dentro. Então, estamos trabalhando o tato. Outras vezes, eu coloco coisas que cheiram dentro desses saquinhos e deixo as crianças cheirarem no buraquinho e peço para elas adivinharem o que é. Evidentemente, você vai pôr coisas que têm um cheiro bem pronunciado. Limão, cebola, perfume, coisas assim, sabonete, pasta de dente, coisas assim. Então, você vai estar trabalhando o sentido do olfato, certo? Outra coisa que eu faço é pegar, por exemplo, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de sal e não falar qual é qual. Ponho sobre um pratinho, eles podem pegar um tequinho, colocar na língua e dizer o que é e a gente aplaude quando acertam, com outras coisas também, mas sem olhar para a visão, não atrapalhar o sentido do paladar, certo? Então, eu quero que eles adivinhem pelo paladar. Então, eu tapo o olho, qualquer coisa assim. Outra coisa que a gente pode fazer é andar sobre a corda, que é um desenvolvimento de equilíbrio extremamente importante para essa faixa etária. Então, esses são os jogos sensoriais, que trabalham a visão, olfato, paladar, audição, tato e o equilíbrio. Então, do 0 aos 2, eu trabalho muito com forma e cor, puxar, empurrar, empilhar, encaixar. Eles não gostam de repartir, então a gente faz brincadeiras conjuntas. Dos 2 aos 4, vai aperfeiçoar a coordenação motora. Então, aumente a dificuldade desses mesmos exercícios, desses mesmos jogos que você fazia antes. Do 4 ao 5, ele aprende fazendo, experimentando. Então, jogos de memória, 7 erros, encaixe, montagem, jogos físicos. 6 anos, hipóteses, raciocínio lógico. Então, jogo de regra simples, que vão aumentando. Quebra-cabeça, cabra cega, ilusões visuais, montagens direcionadas e criativas. São jogos todos extremamente fáceis que você encontra em qualquer lugar, desde que você saiba o que você está trabalhando e qual o resultado que você espera obter deles. Então, eu trabalho muito também, por exemplo, quem fala para desenvolver a audição, todos viram, faz uma roda, mas de costa. A costa está virada para dentro. E você aponta uma pessoa, você encosta seu dedo na costa de um aluno e ele vai dizer eu. E eles vão adivinhar quem foi que falou sem ver. Então, vai direcionar, vai ter que ver da onde sai aquela voz e esse timbre é voz de quem, certo? Onomatopeia, vou trava-língua. Então, o rato roeu a roupa do rei de Roma. Tem 500 livrinhos de trava-língua que são legais, que são gozados, bem-humorados, eles adoram. E você pode ritmar para ficar mais difícil. Tem que falar dentro do tempo. Quadrinha rítmica. Sol e chuva, casamento de viúva. Chuva e sol, casamento de espanhol. Sol e chuva. Vão falando, depois pode dramatizar o que está sendo falado. Então, jogos, o segundo, são os jogos psíquicos. Então, que são os jogos organizados para capacidades mais elevadas, como jogar sério, conter o riso, jogo da tolerância,
Brincar de estátua. São regras claras e que, além da regra ser obedecida, exige um comportamento determinado antes. Seriedade, não pode se mexer. Esse da tolerância, a gente brincava muito quando viajava, pegar o papel da bala ou o papel de chiclete e colocar nas crianças aqui na gola, ver, e contar quanto tempo eles aguentavam aquele papelzinho incomodando aqui na gola. Então, esse jogo de tolerância tem várias, sempre muito simples, você não precisa comprar nada, você não precisa disponibilizar de coisas nenhuma. Então, nós vimos os jogos sensoriais, os psíquicos e os físicos. São os jogos motores que põem em ação músculo, coordenação, movimento, saltar, jogar bola, pular corda, peteca. Então, por exemplo, pular corda, eu uso muito aquelas coisas de antigamente, que era super legal. Borboleta, leta, leta, quem não entra é um capeta. Borboleta da Rosália, quem não fica é uma gralha. Abacaxi, xixi, quem sair é um saci. Então, sempre a corda está fazendo a rítmica. Então, olha aqui, abacaxi, xixi, quem não sai é um saci. Então, entra e sai, faz uma fila e vai jogando. É atenção, é coordenação motora, é muito bem-humorado, porque de repente um tropeça, o outro não aguenta, todo mundo dá risada. Então, é uma participação super legal. Nesses jogos, eu brinco muito também com a bola. Então, faz um alvo com giz e põe na parede. Eles têm que ficar 3 metros desse alvo e acertar o alvo com o chute da bola. Então, foco, mira. Então, você vai trabalhar a conjunto do olho, coordenação do pé e distância. É muito bom. Então, vamos dar 3 chutes cada um e vai fazendo a roda e vai marcando ponto. Uma outra coisa que é muito legal é o jogo de bola batido. Ordem seu lugar sem rir, sem falar. Uma das mãos, a outra, bate palma, pirueta. Então, a partir de 3,5, 4 anos, eles têm capacidade. Quando começa a pegar a bola de volta, solta a bola, ela volta. Então, aí você pode fazer um ordem mais lento. Ordem. Seu lugar. Sem rir. Sem falar. É muito gostoso. Use 3, 4 bolas ao mesmo tempo, para não demorar muito se tiver muitos alunos. E o primeiro que erra é substituído. Assim vai, ele entra na fila. Briga de galo, muito legal. Galo de briga, eles abaixam e ficam agachados, mas de mão dadas, um de frente para o outro. E um vai tentar desequilibrar o outro só usando a mão que está ligada. Muito legal também. 4. Nós temos os jogos afetivos, que vão trabalhar desenho, escultura, música, drama. Uma coisa muito legal é ouvir o Pedro e o Lobo, enquanto você vai contando a história. Você pode fazer um instrumento por vez, para eles reconhecerem, depois contar a história toda. Você pode fazer um personagem por vez, como você quiser, ou falar tudo de uma vez, você que sabe. As 4 estações de Vivaldi, que então eles vão ouvir cada um e desenhar o que entendeu. Será que eles acertaram a estação que estava sendo descrita na música? Uma música que eu uso muito para os maiorzinhos é Asa Branca, para eles ouvirem, depois ouvirem só a letra, depois dramatizar. Depois eles podem trabalhar tudo isso que eles ouviram com sucata. E os jogos intelectuais, que enfrentam situações que mudam, situações mutáveis, cada um com um problema a ser resolvido. Então, exige muito mais da inteligência, da atenção, do raciocínio e da decisão rápida. Adivinhações, montagem, quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, rimas, charadas,
jogos de encaixe, associação de jogos com montagens. E o último, que são os jogos de aprendizagem. Os jogos de aprendizagem são construídos e prontos como jogos de mesa, que é para ser feito em grupo, trabalhando habilidades e conceitos do currículo. Então, por exemplo, para os pequenininhos, fazenda, cidade, que está trabalhando zona urbana e zona rural, meios de comunicação, meios de transporte, profissões, ecologia, parque de diversões. E já estamos terminando o nosso tempo, mas para tudo isso nós temos música. Então, a gente pode, se vocês desejarem, voltar a tocar nesse assunto com as músicas que a gente pode trabalhar em cada um desses itens. Agora, uma coisa muito importante. Como jogar? E o professor? Jogar com as crianças e como criança. Porque não adianta nada o adulto ficar olhando e a criança se divertindo. Então, o professor, o adulto precisa ser entusiasmado, disposto, animado, participativo e divertido. Mostrar que o aluno erra, você também erra, o aluno tropeça, você tropeça, o aluno ganha, você perde, você ganha, onde eles vão começar a trabalhar também o conceito de frustração, tão importante de ser aprendido nessa faixa etária. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Eu queria muito ganhar, mas ele foi melhor que eu, ele ganhou. Então, cumprimentar o adversário que ganha é muito importante, porque isso mostra que nem sempre eu sou melhor em todas as coisas. Tem gente melhor que eu, e se eu me esforçar e treinar bastante, eu vou chegar. Tá difícil? Não faz mal. Tá difícil? Eu vou tentar fazer de novo e outra vez. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Então, é muito importante que eles entendam que quando eu perco, eu posso tentar de novo. Eu posso treinar e vamos fazer de novo para ver se agora eu ganho. Pode ser que ganhe, pode ser que ainda não esteja bom o suficiente para isso. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso tudo e que, se quiserem, a gente volta no assunto com as músicas e os exercícios mostrados para vocês. Boa semana para vocês, boa educação para os seus alunos e até a próxima.